Oi, gente! Hoje eu vou falar para vocês sobre um dos 5 traços que nós temos que desenvolve o nosso caráter. O primeiro traço, ele se desenvolve desde quando nós somos um feto até a gente completar um mês de vida. Então, dependendo do estímulo que ele recebe nesse período, a pessoa vai ter esse traço bem acentuado. Fisicamente, como são essas pessoas? São pessoas bem magras e bem ossudas, sabe? Que tem quinas acentuadas, os ombros, os cotovelos, o pulso, o joelho. Então são aquelas pessoas que têm as articulações bem proeminentes. Muitas vezes usam óculos e tem outras características também, mas no geral são assim que eles se apresentam. E no seu comportamento, como são essas pessoas? Bem, são pessoas extremamente reservadas, não são chegadas a nenhum tipo de toque físico, até mesmo para cumprimentar, sabe? É aquele cumprimento bem seco. E elas são reservadas por 2 motivos. O primeiro motivo são pessoas que toda a energia está concentrada na mente. O corpo chega a ser franzino mesmo porque não tem energia no corpo. Eles dificilmente são pessoas com grandes habilidades físicas, porque realmente o potencial está aqui, na mente. E por conta disso, eles têm um mundo à parte, eles vivem no mundo deles, que é muito mais interessante do que o mundo real. Então são pessoas que acabam ficando bem assim, isoladas, gostam de ficar sozinhas, porque na maior parte do tempo eles estão ali, vivendo aquele mundinho perfeito deles. E se dão muito bem ali, né? Não são pessoas que ficam tristes, sozinhas. Não é um momento deprimido para elas. É um momento ali que elas estão curtindo todas as ideias que têm. E são muitas ideias. A mente é extremamente acelerada. E pela quantidade de ideias que eles têm, a criatividade é algo muito intenso para eles. Muita ideia assim é bem louca mesmo, sabe? Aquelas pessoas fora da casinha. É esse tipo de pessoa. Um outro motivo que faz com que elas sejam reservadas é que elas carregam a dor da rejeição. Isso quer dizer o quê? Que elas têm medo de existir. Então são pessoas que não se expõem com medo de ser rejeitada. E não é uma rejeição por seu aspecto físico, são pessoas que praticamente não têm vaidade. São bem desleixadas até mesmo na postura, sabe? Aquela postura assim, meio sem preocupação com nada. E elas têm medo de ser rejeitada pelas suas ideias. Então, elas não gostam muito de emitir opinião, de falar sobre o que passa na cabeça, com medo de que rejeitem a ideia delas. Então, são pessoas que, assim, dificilmente se entregam com facilidade num relacionamento, numa amizade, porque é sempre aquele medinho de ser rejeitado que fica ali incomodando a pessoa e aí ela se mantém com uma certa distância. Como você deve se relacionar com uma pessoa assim? Primeiro, como ela já carrega aquele medo da rejeição, por mais que a ideia seja escalafobética, nunca rejeite falando, ai, que ridículo, nada a ver, porque isso só trava mais ainda uma pessoa assim. Então, a melhor forma de interagir, primeiro, é falar sobre coisas interessantes, sobre assuntos legais, assim, do interesse dessa pessoa. Geralmente são aqueles nerds, sabe, que gostam de jogos, filmes, enfim, muitos assuntos, assim, tecnológicos. Então, quando você fala sobre uma coisa que interessa essa pessoa, aí ela se abre com mais facilidade. E quando ela vai dar uma ideia, por mais que não seja muito legal, não é bom você rejeitar de cara. Então, como você pode falar, cara, legal, mas eu acho que você pode incrementar, você pode mudar isso, falar dessa forma. Porque, assim, são muitas ideias que a pessoa tem e realmente nem todas são boas. E a pessoa tem essa consciência, mas a forma com que você fala, ela pode se sentir rejeitada. Não por ela, mas pela ideia. E como na cabeça dela, ela é a ideia dela, porque o corpo ali praticamente não existe, toda a energia está na mente, na criatividade, nas ideias. Quando você rejeita uma ideia, na cabeça dela, ela está sendo rejeitada. Então a melhor forma de você interagir
incentivando essa criatividade. E quando você achar que não ficou tão legal aquela ideia, você sempre tentar dar uma incrementada, uma ideia para que aquilo possa ficar melhor, evitando sempre o negativismo, a crítica. Então, dessa forma você consegue se relacionar melhor com uma pessoa assim. Uma coisa muito importante é você nunca forçar um contato físico assim mesmo, sabe? Um abraço, um beijo. Talvez você possa estar imaginando, nossa, meu namorado, meu marido, minha esposa, enfim, tem essa característica. Não são pessoas carinhosas. E às vezes você pode achar, caramba, essa pessoa não gosta de mim. Gente, a emoção para essa pessoa é uma coisa muito difícil dela sentir. Ela raciocina, ela vai te explicar por que ela gosta daquela pessoa, mas ela não vai falar assim com muitas emoções. É uma coisa meio lógica, sabe? Eu gosto dela porque ela é muito legal, é uma pessoa bacana, eu admiro, enfim, mas ela não fala de forma muito emotiva. E tá tudo bem, é a forma dessa pessoa se expressar. Então a gente tem que ter cuidado com essa pessoa também, da gente não exigir o que ela não tem para oferecer. Então, gente, afeto, assim, uma demonstração de carinho, essa pessoa não tem para oferecer. Então é importante a gente entender isso para que a gente não fique, às vezes, viajando na maionese achando que aquela pessoa não gosta da gente, tá? É uma característica muito forte nesse traço. Então, de formas gerais, essa é a característica do primeiro traço, que se desenvolve assim bem na primeira infância, até um mês de vida, desde o iniciozinho da gestação, tá? Então, comente aí se você se identificou, se você conhece alguém que seja dessa forma. E eu conheço uma pessoa, né, que na verdade foi a partir dessa pessoa que eu busquei esse conhecimento, e é o meu filho Gabriel. Ele tem esse traço assim muito forte, muito característico, e ele não existe, gente, alguém que seja 100% um traço, mas ele é quase isso, de tão forte que esse traço é nele, tá? Quem tem isso menos acentuado vai ter essas características, mas de forma mais suave. Depende também do segundo traço, que vai ser muito determinante, é uma mistura, como eu falei. Tá? Então comente aí, diz se você se identificou, se você sabe alguém que é assim, faça seu comentário e compartilhe. Quem sabe uma pessoa está precisando ouvir essa explicação, tá bom? E o próximo vídeo vai ser sobre o segundo traço, tá bom?